Uma boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos abençoe nessa noite de hoje e possamos aqui agradecer uma vez mais pelo seu auxílio, pela oportunidade de aqui estarmos recolhendo essas vibrações fraternas, recolhendo o tratamento que nós necessitamos para o nosso corpo físico, tanto quanto para o nosso espírito, e muitas das vezes através das palavras trazidas por Jesus, desdobradas pela espiritualidade maior, através da doutrina espírita, a fim de nutrir a nossa alma, sabendo o que nós, portanto, viemos fazer aqui, como nos portarmos, o que seguirmos, como fazermos. O tema, objeto dos nossos estudos dessa noite, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje coube-nos a tarefa, vamos dizer assim, de fazer uma reflexão acerca do item de número 11, intitulado Esquecimento do Passado. Esquecimento do passado. E é muito interessante quando a gente olha a didática do Evangelho, a didática de Allan Kardec, porque ele coloca o esquecimento do passado justamente após ele falar sobre as causas anteriores das aflições. As causas anteriores das aflições. Remetendo-nos à nossa condição ali, muitas das vezes, quando espíritos ainda, ali na nossa vida espiritual, antes de nós reencarnarmos. Porque uma vez os espíritos nos revelam, na questão 258, que nós é que escolhemos o gênero de provas que nós vamos passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Isso logo após Allan Kardec ter questionado os espíritos, se o espírito sabia o que ele iria passar na sua próxima encarnação. Então os espíritos respondem que sim, ele mesmo que escolhe esse gênero de provas. Nisso consiste o livre-arbítrio. Então, na nossa condição ali no plano espiritual, onde nós tomamos consciência da responsabilidade que é a vida, nós tomamos consciência do nosso grande objetivo, que é, quando encarnados, que é nós evoluirmos, que é nós nos colocarmos em condições de cumprirmos a nossa parte na grande obra da criação, entendendo a lei de amor, vendo muitas das vezes o exemplo de benfeitores espirituais, ou muitas das vezes ali em meio àquele ambiente onde somente existe o bem, somente as pessoas querem o bem, então esse espírito ou nós nos sentimos ali inclinados ao bem, inclinados a reparar os nossos erros, as nossas faltas, vendo a importância de nós aparelharmos as nossas vidas com as leis divinas, sobretudo com a lei maior, a lei de amor. Então o espírito, ele vê o seu passado, vê onde ele errou, vê as faltas que ele cometeu, arrepende-se, e muitas das vezes ele pede a oportunidade de repará-las, uma vez que não basta somente o arrependimento, tem que houver a reparação, é necessário que haja a reparação. Então o espírito, ele, diante daquelas situações, ele então pede determinado gênero de provas. Seja, muitas das vezes, se ele falhou na prova da beleza, ele pede a prova da fealdade. Se ele falhou, muitas das vezes, na prova da riqueza, ele pede muitas da pobreza, com medo de reincidir novamente ali na riqueza, através dos excessos, dos prazeres mundanos. Então, assim, ele vai determinando. Ou muitas das vezes ele pede para que ele passe algo que ele fez alguém passar. Alguma situação. Se ele roubou alguém, se ele fez alguma coisa de errado, que ele passe por aquela situação para que ele aprenda. Ou para que muitas das vezes amenize as dores da sua consciência, passando por algo que o outro fez outro passar. Então isso que vai determinar muitas das vezes as nossas aflições na nossa presente encarnação, na nossa próxima encarnação, ali no estado antes de reencarnar. Então essa pergunta de O Livro dos Espíritos, ela é primordial para nós entendermos, muitas das vezes, esse bem-aventurados os aflitos e as causas anteriores das nossas aflições. Porque bem-aventurado o aflito, por quê? Porque ele pediu, ele necessita daquela prova para que ele possa reparar a sua falta, para que ele possa ter um pouco de paz,
para que ele possa ter ali a sua consciência em paz. Então ele é bem-aventurado porque ele alcançou o perdão de Deus através da oportunidade da reparação. Então essa pergunta ela explica muito bem isso. Mas tem outra pergunta muito interessante, um pouco mais à frente, questão 266 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se não seria de se pensar que nós escolheríamos, portanto, as provas mais fáceis, uma vez que nós escolhemos as provas que nós vamos passar. Os Espíritos respondem, pode parecer para vós encarnados, ele diz. Para nós, não. Uma vez que o espírito se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a maneira dele pensar. Então, olha que interessante. Quando o espírito se desliga da matéria, não entendamos somente ali no momento da morte do corpo físico, do fenômeno da morte do corpo físico, mas à medida que ele vai se desligando da matéria, que ele vai se tornando menos influente com relação à matéria, aos prazeres, às paixões mundanas, quando ele vai compreendendo o valor das coisas, principalmente as coisas materiais e as coisas espirituais, o que realmente importa. Se é o avanço intelectual, se é o avanço moral, o avanço espiritual, muitas das vezes utilizando da matéria para que ocorra essa evolução moral e espiritual, e não o contrário, e não muitas das vezes julgando que a evolução, que ele tem que evoluir materialmente, que ele tem que crescer materialmente, que ele tem que ter um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, ganhar cada vez mais, e ele acha que essa é a evolução. Ele acha que é isso que ele veio fazer aqui de fato. Então ele muitas vezes confunde as coisas. Me recordo de uma obra muito, muito bela, no qual estou relendo A Grande Espera, pelo espírito Eurípides Barçanufo, fotografado por Corina Novellino, que Eurípides Barçanufo relata ali um encontro com Jesus, quando ele estava ali na seita dos essênios. Jesus, adolescente, foi ter com eles, a fim de que os ensinasse, a fim de que levasse a eles o ensinamento de que não ficassem somente eles ali, entre eles, pelos bons princípios que eles professavam e que eles agiam, mas não ficasse somente naquela comunidade esses princípios de irmandade, de amor, de fraternidade, mas se estendesse, se expandisse para toda a Terra, para todo mundo. Em determinado momento, o próprio Eurípides Barçanufo, que na ocasião era a encarnação de Marcos, ele questiona Jesus com relação à forma, o sustento deles ali, da comunidade, como que isso se daria, né? Porque expandindo ali para todos os necessitados que estivessem no caminho, expandindo ali o trabalho para todos, como que ficaria essa situação ali do sustento deles mesmos? E o mestre responde a eles que isso era uma questão secundária. Secundária, porque nada adiantaria o espírito a pessoa que se preocupasse muito com isso, mas que se não preocupasse e não procurasse expandir ou exercitar o amor que há dentro dele. O amor que há dentro dele. Então a evolução moral, a evolução espiritual, o desenvolvimento das suas faculdades, das suas virtudes, do seu amor, isso é a primeira coisa e aquilo mais importante que nós viemos fazer aqui. O resto é questão secundária. Por isso o mestre disse, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vos será dado por acréscimo. O resto vos será dado por acréscimo. Então, quando o espírito compreende realmente o que ele veio fazer aqui, quando o espírito compreende de fato o valor das coisas, material, espiritual, moral, não se corrompendo, ou não deixando muitas das vezes os sentimentos se corromper pelos bens materiais, já denota ali uma preponderância do espírito sobre a matéria. Já começa ali, de certo modo, a se desligar da matéria. Então, outra passa a ser a maneira dele pensar. Cessa toda ilusão. Ou seja, tudo aquilo que para o mundo é importante, indispensável, que é necessário para a nossa paz e para a nossa felicidade, torna-se uma questão secundária.
E não é isso de fato que vai preencher o nosso íntimo. Não é isso de fato que vai nos trazer a paz e a serenidade, a felicidade que tanto nós almejamos. Ele compreende que é na fraternidade e no amor. Então cessa toda ilusão. Outra passa a ser a maneira dele pensar. Então ele busca meios de evoluir, de se melhorar. Não que ele tem que ir de encontro à dor, não. Não. Mas ele sabe sofrer. Ele aprende a sofrer. Ele aprende a passar pelas situações. Ele entende que aquilo é necessário para ele, para a sua evolução. Ele aceita com mais facilidade. O fardo fica mais leve. E ele então consegue passar. Ele então consegue, de fato, ali, aurir forças e consegue entender, recolher o benefício daquela prova, daquela dificuldade que ele está atravessando. Mas uma situação que é indispensável diante do estágio evolutivo que nós nos encontramos é o esquecimento do passado. Porque nós não temos força moral para que a gente saiba o que nós fizemos em outras existências. Nós não temos essa força moral para que a gente tenha noção exata de tudo aquilo que a gente fez, de todo o mal que a gente fez, principalmente nos defrontarmos muitas das vezes com aqueles que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Então aí vem a importância, a necessidade do esquecimento do passado. E Allan Kardec começa seu comentário no item 11 falando justamente que em vão que as pessoas utilizem do esquecimento do passado como argumento para que seja contra a lei de reencarnação. Porque muitas das vezes é o que é dito por aqueles que não acreditam. Se eu já tive várias existências corporais, por que eu não me recordo? Então eu não tive. Se eu não me recordo, eu não tive. Se eu não me recordo, eu não tive. Mas isso não é uma condição necessária da nossa encarnação, lembrarmos das nossas vidas passadas. Porque na presente encarnação, a gente não se lembra, muitas das vezes, nem das nossas primeiras eras da nossa infância, nem do tempo que a gente estava ali na barriga da nossa mãe. A gente não lembra nem dos sonhos que a gente tem com exatidão, somente ali traços muito imperfeitos daquilo que nós sonhamos, nossos sonhos, não com tanta nitidez, uns com mais lucidez que outros, mas não na sua totalidade, vamos por assim dizer. Então a lembrança não é uma condição indispensável na nossa encarnação. Mas isso demonstra que nós temos, portanto, dois estados de consciência. Porque os Espíritos nos revelam que quando a gente se desprende do corpo físico durante o sono do nosso corpo físico, a gente muitas vezes se recorda daquele estado ou da nossa vida espírita, da nossa vida em espírito. E muitas das vezes é nessa recordação, é nessa volta ao mundo espiritual que a gente compreende a situação pelos quais nós nos encontramos na presente encarnação e achamos justo que a gente aure forças e volta para o corpo físico para que então a gente vá de uma forma renovada e com mais força para passar aquilo que nós estamos passando. Então nós temos esses dois estados de consciência. O em vigília, aqui que nós estamos aqui acordados, de certo modo, e durante o sono do nosso corpo físico, onde nós retomamos muitas das vezes essa lembrança. Mas nós não nos recordamos de forma integral quando nós despertamos do sono, porque justamente a nossa memória só grava aquilo que o nosso cérebro vê, aquilo que o cérebro ele consegue enxergar, que ele está vendo ali. Somente no estado de vigília que o nosso cérebro ele grava tudo aquilo que nós estamos passando. Somente nessa condição. E se dá o véu do esquecimento, nós não nos lembramos, muitas das vezes, da nossa vida espírita, por conta que quando o espírito se aproxima do corpo físico para a sua presente encarnação, a própria matéria encobre as radiações desse espírito, comprime as radiações do espírito, então aí se dá o esquecimento. Então o próprio contato do perispírito, do espírito com a matéria, faz com que ele se esqueça do seu passado, da sua vida espírita. Então é um efeito natural, é uma coisa natural que acontece. Não é algo, um efeito de mágica, vem um benfeitor e fala, pum, esqueceu.
esqueceu de tudo, agora vai lá e volta. Não. O próprio contato do perispírito com a matéria se faz como uma espessa cortina, cobre todas as radiações do espírito. Então ele esquece. Daí o esquecimento do passado. Daí se dá o esquecimento do passado. Então, quando nós pensamos nessas afirmações, quando o Allan Kardec nos traz esse comentário, dizendo-nos ali que é em vão e que muitas das vezes nós, ao decorrer do nosso estudo, nós vamos perceber que o esquecimento do passado ele é necessário para nós, ele torna-se indispensável para a nossa evolução. Nós vamos ver também e perceber que a nossa consciência ela se faz como um verdadeiro livro. Nosso perispírito se faz um verdadeiro livro, onde quando a gente retorna, portanto, para a vida espírita, cada encarnação se faz um capítulo. E quando mais evoluídos nós vamos nos tornando, mais depurados, mais fácil se faz nós percebermos e nós, vamos dizer assim, folhear este livro, cada capítulo, cada existência. Mas isso depende do que? Da nossa evolução, de quanto mais nós evoluímos, mais fácil fica. Muitos dizem que a lembrança do passado, de outra existência, está no nosso subconsciente, mas está no nosso perispírito. O nosso perispírito fica impresso cada existência, cada experiência. E quanto mais evoluído, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nos desligamos da matéria, quanto mais nós trilhamos o caminho da redenção, quanto mais nós redimimos perante a lei, quanto mais nós quitamos todas as nossas faltas, mais fácil fica o acesso a esse livro, mais fácil fica o acesso a nós percorrermos todas as nossas experiências que nós tivemos no passado. Mais força moral. Então nós percebemos que no esquecimento do passado está a misericórdia de Deus. Uma misericórdia infinita, porque Ele assim nos preserva de muito sofrimento, de muita dor. Se nós nos lembrássemos de todas as nossas existências, ou principalmente das faltas que nós cometemos, muitas das vezes, o remorso paralisaria as nossas forças. Nós acharíamos impossível a evolução, porque nós ficaríamos presos ao passado, não olharíamos o presente, o futuro. Não olharíamos o futuro. Então, o esquecimento do passado faz com que nós reencarnemos numa condição, de certo modo, de mais alegria. De mais alegria, porque nós temos condições ali de evoluir, de avançar através das primeiras eras ali da infância, onde nós recolhemos a influência dos nossos pais, ali a corrigir muitas das vezes as nossas imperfeições, os sentimentos. Nós então vamos ali tendo oportunidade muitas das vezes de vencer as nossas tendências instintivas ou as nossas más tendências. Então nós vamos percebendo aí a misericórdia de Deus mais uma vez a se expressar nas nossas vidas, em cada um de nós. Me recordo numa mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 112, Pão Nosso não, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 112, intitulado Como Lázaro. E muitas das vezes ele define a nossa condição no plano espiritual como Lázaro ali, todo coberto ali, enfaixado, né, na caverna ali, preso. Muitas vezes somos nós presos ali ao nosso remorso, ao sentimento de culpa. E muitas das vezes a reencarnação é a porta, como dizem os Espíritos, é a porta do arrependimento. Então, quando o Mestre diz desatai-o e deixai-o ir, quando ele se refere a Lázaro, muitas das vezes esse ensinamento é para nós. Desatai-o e deixai-o ir, ou seja, em contato com o Mestre, em contato com os ensinamentos de Jesus, percebendo a importância da reparação, do arrependimento. É o Mestre a nos dizer, desatai-o e deixai-o ir. Liberte-se dos seus remorsos, liberte-se das suas culpas e vai, e reencarna. Essa é a nossa condição, muitas das vezes. O próprio Emmanuel nos revela no livro Ideal Espírita que as dores da consciência atingem o superlativo da angústia.
Se nessa encarnação nós temos muita dificuldade em olhar para trás e ver os nossos erros, em aceitar os nossos erros, tenho certeza que nós não teríamos força moral, muitas das vezes, se os nossos erros começassem a passar aqui no retroprojetor, a gente ia falar, não, para. A vida por si só ela já é muito difícil, já é muito por demais pesada. Então a recordação do nosso passado traria mais agravantes ainda, mais dores, mais inconvenientes, mais humilhações, do que propriamente alegrias. Mas mesmo se trouxesse alegria, seria no intuito ou com o pensamento da alegria material, dos títulos, ou da posição que nós ocupávamos em outras existências. E exaltaria, portanto, o nosso orgulho. Nossa, eu fui rei numa outra encarnação, eu tive muito dinheiro, eu fui uma pessoa importante, eu fui uma pessoa poderosa. Exaltaria o nosso orgulho, muitas das vezes. Então nem isso, muitas das vezes, é bom a gente saber, é bom a gente lembrar. Tanto é que muitas das vezes aquilo que nós sabemos de outras existências são somente apontamentos. Me recordo de Dona Laura no livro Nosso Lar. Dona Laura, mãe de Lídias, trabalhadora, era uma pessoa que queria reencarnar com ótimas condições, porque ela tinha muito mérito que ela havia acumulado no seu trabalho em Nosso Lar, mas Dona Laura só foi permitido a ela saber de alguns apontamentos de duas existências passadas, duas ou três existências passadas, não me recordo exatamente, mas apontamentos. Ela não se recordou de forma integral daquilo que ela fez. Ela não se lembrou de fato ali na carne, ali, se lembrando daquilo que ela havia cometido, todas as sensações, a lembrança integral, mas apontamentos. Fez isso, fez aquilo, preciso reparar. Preciso reparar. Preciso voltar e reparar. Preciso voltar e me aparelhar com as leis divinas. E é muito interessante um diálogo que se dá no final da obra com o benfeitor, porque ela iria reencarnar. Está no capítulo de número 47, A Volta de Laura. E ela demonstra uma certa preocupação com o benfeitor ali, justamente com relação ao esquecimento do passado. Porque ela estava ali, tinha muito mérito, né, que ela colheu acerca dos seus anos de trabalho na colônia de Nosso Lar. E ela chega ali no benfeitor e fala, estou muito preocupada, né, principalmente ali com esse esquecimento do passado. Porque eu vou me esquecer de tudo aqui que eu aprendi, tudo que eu fiz e, de certo modo, começar tudo de novo. Eu tenho medo disso, estou com medo. Eu me sinto, as enfermidades, ou seja, aquilo que eu errei em outras existências, aquilo não me preocupa tanto. Mas eu me sinto como que uma enferma com cicatrizes, onde basta um leve arranhão para que volte a enfermidade. Para que volte a enfermidade. Então ela estava muito, muito preocupada com esse esquecimento do passado e muitas vezes reincidir os mesmos erros ou com ao contato do mínimo com aquilo que fez ela errar ou cair numa existência passada, ela recaia novamente, reincida novamente naquele. Mas aí o benfeitor acalma ela e diz que ela seria acolhida, ela seria ajudada por muitos benfeitores ali. Muitos olhariam a sua encarnação, ela tinha muitos méritos para ser, vamos por assim dizer, ajudada pelos benfeitores. E ele então nos diz que o problema maior não era o esquecimento do passado, mas o problema maior era o tempo que a gente se demora nos círculos do egoísmo quando a gente reencarna. Quando a gente fica voltado muitas vezes somente para nós. Quando a gente se preocupa em satisfazer somente as nossas vontades. Esse tempo que a gente perde, preocupado somente conosco. Com a nossa condição, querendo tudo somente para nós. Esse é o grande problema, o tempo que a gente se demora nos círculos do egoísmo. Eu me recordo de Leon Denis no livro Depois da Morte, ele nos fala que para nós, ao analisarmos quem realmente nós somos através do conhece a ti mesmo, através das nossas más tendências, mas também das nossas qualidades, das nossas virtudes, e não nos determos, sim, estarmos vigilantes e atentos acerca das nossas más tendências, mas nós observarmos e explorarmos as nossas virtudes ou as nossas boas qualidades, porque é dali
que nós vamos conseguir avançar mais. É dali que nós vamos construir um futuro com menos dores, com mais alegria. É a partir das nossas qualidades, daquilo que nós temos de talento, muitas das vezes. Então, através desse esquecimento do passado, a providência divina tornou-se a nossa reparação, tornou o nosso caminho de ascensão, a nossa evolução muito mais branda, muito mais tranquila e serena, nos dando maiores recursos, mais possibilidades. E sobre o esquecimento do passado, se nós formos no livro base da nossa doutrina, Livro dos Espíritos, nós temos ali na segunda parte da obra, capítulo de número 7 ou 8, não me recordo, mas as questões 392 em diante, o item esquecimento do passado. E Allan Kardec pergunta aos Espíritos sobre esse esquecimento. Então, na questão 392, ele questiona por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Por que ele perde? E os Espíritos então respondem: não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quis em sua sabedoria. Que sem essa lembrança com essa lembrança do passado, nós ficaríamos como que ofuscados, como quem sai da sombra e vai para a luz. Sem o esquecimento, com o esquecimento do passado, esquecido do passado, melhor dizendo, nós somos mais senhores de nós mesmos. Ou seja, nós não podemos e nem devemos saber de tudo. Nós não podemos, de fato, ali pela condição que se dá para a nossa encarnação. Como eu já disse, contato com a matéria, o nosso perispírito, a matéria encobre todas as suas radiações e daí se dá o esquecimento do passado. E nós não devemos saber de tudo porque essa luz da verdade ofuscaria-nos. E nós ficaríamos paralisados muitas das vezes com aquilo que nós fizemos outrora. E muitos inconvenientes se dariam ao nós defrontarmos com aqueles que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Quantas humilhações, quantos inconvenientes. Isso me faz recordar a questão 386 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se podem dois espíritos que se conheceram e se estimaram se reconhecerem numa outra existência. Os espíritos dizem que reconhecer-se não, mas devido às circunstâncias fortuitas, eles atraem-se uns aos outros. Ou seja, nós não sabemos como se dá esse fenômeno, mas nós nos atraímos uns aos outros. Aqueles pelos quais nós tivemos contato, aqueles pelos quais nós temos que reparar as nossas faltas, aqueles que nós temos débitos, nós nos atraímos uns aos outros, por um magnetismo que por hora nós ainda desconhecemos. Mas devido a essas circunstâncias fortuitas que nós atribuímos ao acaso, nós nos atraímos. Então, muitas das vezes o espírito ele reencarna num ambiente que já é conhecido por ele por várias encarnações. Por isso se dá as antipatias gratuitas e as simpatias gratuitas. É a partir daí, por toda essa construção pretérita que se dá, que se tem do espírito, toda a sua construção. Mas então Allan Kardec aprofunda um pouco mais no 386A, quando ele pergunta se não seria mais agradável eles se reconhecerem. Se não seria mais agradável reconhecer. Os espíritos dizem, nem sempre. Nem sempre. Se o homem se lembrasse das suas existências, das suas outras existências corporais, daria mais inconvenientes do que imaginar. Além da morte, ou seja, após a morte, eles se reconhecerão e saberão do tempo em que passaram juntos. Ou seja, muitas das vezes, devido aos nossos erros do passado, devido muitas das vezes a esse entrelaçamento de destinos que é a nossa vida, onde os nossos atos, eles vão de encontro, ou a nossa vida vai de encontro, se entrelaça com a vida de outras pessoas, é onde é que estão as nossas faltas, onde que nós cometemos as nossas infrações perante a lei divina. Então, se nós nos recordássemos que nosso pai, nossa mãe, nosso irmão estão um inimigo do passado, seria muito difícil de nós nos mantermos e, sobretudo, nós nos amarmos. Seria praticamente impossível.
quanto sofrimento isso para os espíritos, muitas das vezes, ao perceberem que necessitam reencarnar com alguém onde eles tiveram muita dificuldade. Quando nós lemos as obras de André Luiz, principalmente na obra Missionários da Luz, onde vai ter ali a reencarnação de Segismundo, onde ele relata aquilo, a gente percebe que eles concordaram ali em reencarnar Segismundo e os seus futuros pais, que ele havia matado em outra existência, principalmente o seu pai. Eles concordam em reencarnar, mas eles não tinham ali no plano espiritual uma simpatia, onde eles iriam, aceitaram de bom grado e tal, reencarnar. Não, eles compreenderam a necessidade, aceitaram reencarnar, mas quando o pai de Segismundo, no plano, durante o sono do corpo físico, onde ele se desligava ali, de certo modo, um pouco do seu corpo físico e ia no plano espiritual, para que houvesse, chegasse perto de Segismundo, para que houvesse ali aquela afinidade fluídica, onde começasse ali aquela afinidade, porque ele iria reencarnar como filho, muitas das vezes o seu pai, Adelino, ele fugia, porque ele via Segismundo e tinha a sensação de que um homem estava atrás dele e que ia matá-lo novamente. Então não é tão simples assim para nós. Não é tão simples assim, eu vou reparar o meu passado, eu vou consertar aquilo que eu fiz para outra pessoa. Muita gente reencarna, mas ainda com muita dificuldade uns para com os outros. Isso reflete na nossa existência. Isso imprime no nosso campo vibracional de uma tal maneira que nós nascemos com essa antipatia, com essa dificuldade muitas vezes de uns para com os outros. Se não houvesse, portanto, esse esquecimento do passado, muito difícil. Para que a gente conseguisse superar, a gente conseguisse reparar e, sobretudo, amarmos uns aos outros. Muito difícil. Isso nos casos quando a gente tem a consciência, quando a gente aceita e acolhe. Mas fora aqueles casos onde se dá uma reencarnação quase que compulsória, e o espírito ali ele se vê novamente naquele meio que outrora fora muito hostil a ele. Se ele se recordasse, isso sem falar nos criminosos aqui famosos, vamos por assim dizer, que muito mal fizeram. Imagina se eles reencarnassem e nós soubéssemos que eles foram aqueles espíritos que ontem em encarnação fizeram muito mal. Não teria como eles se redimirem, porque nós mesmos, o próprio Emmanuel, numa passagem muito interessante, nos diz que se não houvesse o esquecimento do passado, a terra que é tida como uma escola abençoada, tornaria-se um ninho de ódio perpétuo. Um ninho de ódio perpétuo, porque a gente não conseguiria perdoar-nos uns aos outros, não conseguiria estabelecer a lei de fraternidade, a lei de amor. Haveria só ódio e vingança, ódio e vingança. Então o esquecimento do passado é uma bênção para nós. É algo indispensável para a nossa existência, para a nossa reencarnação. É uma bênção de Deus, é a misericórdia de Deus atuando mais uma vez sobre nós. Mais uma vez sobre nós. Então nós não temos ainda aquela força moral para saber o que nós fizemos nas nossas outras existências. Para nós nos recordarmos de forma integral quem nós somos e o que nós fizemos. Nós ainda não possuímos. E o Senhor, na sua misericórdia infinita, então nos fornece esse esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado. E com o esquecimento do passado, esquecido do passado, nós somos mais senhores de nós mesmos. Ou seja, nós somos nós. Nós de fato somos nós. Nós de fato mostramos quem realmente nós somos. Porque se nós tivéssemos a recordação até mesmo na nossa vida espírita, nós muitas das vezes não mostraríamos ali, ficaríamos ainda presos ali a certas atitudes, na busca ali pela prática do bem, com certeza, mas ainda muito preso ali, sem realmente demonstrar-se toda a nossa construção pretérita, quem realmente nós somos. Quando nós reencarnamos, nós retomamos, muitas das vezes, todo aquele nosso passado, toda aquela condição que nós deixamos quando nós desencarnamos aqui. Então, assoma-se todo esse passado espiritual. Assoma-se todo esse passado espiritual. Então, através das nossas tendências instintivas,
E muitas das vezes, através da voz da consciência, o que se faz ali, através ou pelos nossos amigos espirituais, a fim de nos ajudarem, espíritos superiores, a fim de nos auxiliarem, nós muito dificilmente conseguiríamos vencer ali as nossas más tendências. As nossas más tendências. Então, na pergunta seguinte, pergunta 393, Allan Kardec pergunta se como que o homem pode reparar faltas que ele cometeu, mas que ele não se lembra. Como que ele pode aproveitar a experiência de vidas passadas, sendo que ele não se lembra? Como conciliar isso com a justiça de Deus? Os Espíritos respondem que de encarnação em encarnação, de experiência em experiência, o homem vai progredindo em questão de inteligência, e isso vai fazendo com que ele consiga discernir melhor entre o bem e o mal. E onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de tudo? Onde estaria o seu mérito? Se ele se recordasse de tudo que ele fez. De tudo que ele fez, o que ele deveria fazer, o que ele deveria, onde ele deveria se melhorar. Então, os Espíritos dizem que quando a gente desencarna, a gente volta para a vida espírita, a gente então se recorda do nosso pretérito, ou seja, não das outras existências, mas da nossa vida em espírito, a nossa vida espírita, antes de nós reencarnarmos. Então a gente acha justa a posição que nós nos encontrávamos, todas aquelas situações pelas quais nós passamos. A gente vê, conhece as nossas faltas, se inclina ali para a necessidade da reparação, pede uma nova oportunidade, pede para espíritos superiores possam endossar a nossa reencarnação, nos auxiliar, e então através dessas tendências instintivas, através da voz da consciência, Deus nos dá aquilo que é indispensável e é somente aquilo que é necessário para que a gente possa avançar, que a gente possa reparar o nosso passado e que a gente possa cumprir com o nosso dever, com a nossa obrigação. As nossas tendências instintivas e a voz da consciência. E a voz da consciência. Então essa condição, nós então retomamos essa lembrança dessa condição e então a gente entende, acha justo essa posição. Então quando Deus quis assim com a sua imensa sabedoria e que muitas das vezes nós ainda nessa condição de espíritos imperfeitos, a gente várias vezes fica questionando, né, os desígnios de Deus, temos esse hábito ainda muito errado, onde a gente questiona todas as vezes muito daquilo que nos acontece que vai contra o nosso querer, mas principalmente aquilo que não dependeu de nós. Uma das vezes onde muitas das vezes o que nós recolhemos se dá pelo nosso próprio procedimento aqui agora, na presente encarnação, mas muito daquilo que nós não controlamos na nossa vida, muito dos desígnios de Deus, a gente questiona, se rebela muitas das vezes, não aceita, não compreende. Mas aí a gente enxerga mais uma vez a grandeza da doutrina espírita, que através desses ensinamentos torna-nos mais calmos, mais serenos, nos faz refletir para não questionarmos mais a grandeza do Senhor, toda a sua sabedoria. E quanto mais nós nos aprofundamos no estudo, nós percebemos e compreendemos a extensão da sua misericórdia, a grandeza da sua misericórdia, do seu amor para conosco, da sua justiça, do seu amor para conosco. Então, o esquecimento do passado, para nós, é uma bênção, é uma alegria, é uma condição indispensável para nós, para a gente que possa evoluir, para a gente que possa avançar, não nos recordarmos daquilo que nós fizemos, basta nós olharmos para dentro de nós e conhecermos as nossas tendências. Aí entra mais uma vez questão 1009, como que o espírito pode evoluir mais rapidamente? Através do conhece a ti mesmo. Somente assim, nessa autoanálise, somente assim, com muita coragem, para reconhecer as sombras que ainda existem dentro de nós, é que nós vamos ter forças para vencê-la
e, sobretudo, reconhecer as nossas virtudes, as nossas qualidades e, através delas, explorá-las, para que a gente consiga avançar cada vez mais, para que a gente consiga, através do nosso cumprimento, através do cumprimento dos nossos deveres, através de explorando essas qualidades, aurir forças, conseguir ali mais talentos, vamos por assim dizer, mais recursos de ascensão. Então, esse é o estudo da noite. Espero que possamos refletir acerca dessas verdades, possamos, sobretudo, compreender, acalmar e serenar os nossos corações, compreendendo a grandeza da doutrina espírita, do tanto que nós recolhemos e recebemos nestes ensinamentos, nós possamos aqui sairmos mais fortes, mais serenos, mais conscientes da responsabilidade da vida e sem questionarmos tanto assim acerca dos desígnios de Deus, da posição, da situação que nós nos encontramos, procurando abafar, sobretudo, o orgulho e o egoísmo que por hora ainda nos domina e que faz com que nós pensemos somente em nós ou, muitas das vezes, nos trabalhos do bem que nós nos propomos a fazer, tornando-nos ou julgando-nos indispensáveis, possamos, portanto, refletir e, através desses ensinamentos, avançar cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.